Ele me chamou de velha, mas meu novo começo provou que ele perdeu um diamante. Ele disse o nome dela no meu lugar, em voz baixa, dormindo, como quem pensa em alguém o tempo todo. Minhas mãos pararam no ar, os dedos ainda segurando o copo d'água que eu ia deixar na mesinha do lado dele, como fazia toda noite, porque ele sempre reclamava que acordava com a garganta seca, e eu nunca deixei de me lembrar disso em 23 anos. Naquele segundo, algo dentro de mim decidiu que eu não ia mais fingir que estava tudo bem. A luz do abajur estava acesa, a mesma que ele pedia para eu apagar toda noite porque atrapalhava o sono dele. Eu apagava. Sempre apagava. Mesmo quando precisava ainda terminar alguma coisa, eu apagava e ia terminar em outro cômodo para não incomodar. Naquela madrugada, ela ficou acesa até o amanhecer. Só que ele estava dormindo, com um sorriso leve no canto da boca, como quem sonha com alguma coisa boa. E eu estava sentada na beira da cama, olhando para o nada, com o nome de outra mulher ainda ecoando no quarto que eu tinha escolhido cada detalhe com tanto cuidado, 23 anos atrás. Isabela. Ele tinha dito Isabela no lugar do meu nome. No sono, com aquele sorriso. E o pior não foi o nome. O pior foi que ele estava sorrindo enquanto dizia. Uma paz no rosto que eu não via fazia muito tempo. Uma paz que eu nunca mais soube despertar nele. Fiquei olhando para esse rosto que eu conhecia de cor, cada linha, cada marca, cada jeito de respirar, e pensei, eu não conheço esse homem. Nunca conheci. Achei que conhecia, mas estava olhando para uma versão que ele deixou eu acreditar que existia. Pousei o copo d'água devagar na mesinha dele, sem barulho, como sempre fiz tudo, sem barulho, sem incomodar, sem ocupar espaço demais. E fui sentar na poltrona do canto do quarto. Fiquei ali até o dia clarear. Meu nome é Vera. Tenho 57 anos. Passei a maior parte deles achando que amor era sinônimo de resistência. Que uma mulher forte era aquela que aguentava mais, reclamava menos, nunca largava a mão de quem dependia dela, nunca colocava o próprio desconforto na frente da necessidade do outro. Aprendi isso em casa, com minha mãe. Ela aprendeu com a mãe dela. E assim foi passando de geração em geração esse ensinamento silencioso e pesado de que a mulher segura, sempre. Que o amor de verdade é aquele que resiste a tudo. Que se você larga é porque não amava de verdade. Que mentira bonita essa! E como eu acreditei nela por tanto tempo. Nasci em Ribeirão Preto, filha de costureira e de um homem que aparecia e desaparecia. Minha mãe costurava dia e noite para criar 3 filhos sozinha na maior parte do tempo. E nunca ouvi ela reclamar uma única vez. Aprendi que silêncio era dignidade. Aprendi que aguentar era virtude. Fiz faculdade pagando com o meu próprio dinheiro, trabalhando durante o dia numa loja de tecidos e estudando de noite. Levei 5 anos para terminar um curso de 4, porque às vezes eu precisava trancar semestre quando o dinheiro não dava. Mas terminei. Terminei com orgulho, cansaço e uma certeza de que ia construir uma vida diferente da que eu tinha visto. Terminei a pós-graduação em gestão com 31 anos. Fiz sozinha, de novo, de noite, de novo, com o dinheiro que eu mesma juntei, de novo. E fiquei feliz comigo mesma de um jeito que ninguém podia tirar. Conheci o Renato aos 32 anos, numa festa de aniversário de uma colega de trabalho. Ele tinha 36. Um sorriso fácil, uma presença que preenchia o ambiente e uma história de vida que me tocou desde o começo. Tinha criado a si mesmo, trabalhado desde cedo, sabia o que era dificuldade e não tinha vergonha de falar sobre isso. Fiquei com ele por essas coisas, pela autenticidade que eu achei que via nele. Talvez eu tenha confundido necessidade com amor desde o começo. Ele precisava de mim de um jeito muito concreto, e eu, criada na escola do silêncio e da resistência, me senti em casa, sendo necessária. Mas não é sobre o começo que eu quero falar agora. Quero falar dos sinais. Porque eles estavam todos lá, claríssimos, e eu escolhi não ver nenhum deles. Ou melhor, eu vi, senti, registrei em algum lugar dentro de mim.
e decidi não deixar esse lugar abrir, porque abrir ia custar caro, e eu ainda não estava pronta para pagar esse preço. O primeiro sinal foi o celular. Durante 20 anos de casamento, o celular do Renato ficava em cima da mesa do jantar, tela para cima, sem senha. Era o tipo de homem que atendia no viva-voz na frente de todo mundo, que deixava as mensagens aparecerem na tela sem se preocupar, que nunca teve nada para esconder, ou que nunca teve até ter. De repente, em agosto do ano passado, ele começou a deixar o celular virado para baixo. Sempre. Em cima da mesa do jantar, na bancada da cozinha, no criado mudo. Sempre com a tela para baixo. E quando eu ia passar perto, ele pegava antes de mim, como se fosse um reflexo automático que ele nem percebia mais que estava tendo. Perguntei de passagem sem tom de acusação, porque eu ainda não tinha chegado no lugar da acusação. Você está deixando o celular virado para baixo agora? É que a tela acende sozinha e me distrai, ele falou, sem levantar os olhos do prato. Aceitei, porque era mais fácil aceitar do que seguir o fio daquele incômodo até onde ele levava. O segundo sinal foi a academia. O Renato nunca foi de academia. Em 20 anos de casamento, a única atividade física que ele fazia com regularidade era assistir futebol no sofá no sábado à tarde, com a cerveja na mão e o controle remoto no colo. Tentou correr uma vez, em 2018, durou 3 semanas. Comprou uma bicicleta ergométrica em 2020, usou 4 vezes e virou cabide de roupa no quarto de hóspedes. Em setembro do ano passado, ele apareceu em casa com um tênis novo, aqueles de corrida modernos, brancos, obviamente caros, e disse que ia começar a malhar. 3 vezes por semana, às 6 da tarde, numa academia que ficava do outro lado da cidade. Do outro lado da cidade. Sendo que tinha uma academia a 15 minutos de casa. Não comentei sobre a distância. Achei que ia parecer paranoia. Fiquei feliz até, genuinamente, pensei que era bom para a saúde dele, que era sinal de que ele estava se cuidando, que era positivo. Mas ele voltava cheirando a perfume que não era o dele. Não era suor de academia. Era colônia. Uma colônia cara, floral, adocicada. Uma colônia que claramente não era dele. Eu senti. Registrei. E fechei aquela gaveta dentro de mim. O terceiro sinal foi o que minha cunhada Cláudia deixou escapar num almoço de domingo em outubro. Estávamos na casa da sogra, a dona Neuza, 81 anos, aquela mulher pequena e durona que cozinha frango assado toda a primeira semana do mês e que exige que a família apareça sem falta. A mesa estava cheia como sempre, cunhados, sobrinhos, o marido da Cláudia que não gosta de ninguém, mas aparece mesmo assim, os filhos correndo pela casa. A Cláudia estava contando sobre uma confraternização da empresa do Renato. O fim de ano deles, aquelas festas de empresa que eu nunca ia, porque o Renato sempre dizia que era entediante e que eu não ia me divertir de verdade. Ela falava animada, gesticulando, e no meio da história soltou sem querer. Ah, o Renato foi acompanhado lá, né? Com aquela moça nova do setor dele, a Isabela. Ela parece ser muito competente, todo mundo fala bem. Silêncio de meio segundo na mesa. A Cláudia percebeu que tinha falado demais. Vi o momento exato em que ela percebeu. O rosto mudou, os olhos foram para mim num lampejo rápido, ela desviou e começou a falar sobre outra coisa. O marido dela olhou para o prato. A dona Neuza bebeu um gole de suco sem me olhar. O Renato pegou o garfo e continuou comendo como se nada tivesse sido dito. Sem piscar, sem pausar, sem nenhuma alteração na respiração. Com uma naturalidade que só vem de quem praticou muito. Eu sorri. Servi mais macarrão para o meu sogro, que estava com o prato quase vazio e parecia aliviado com a distração. Perguntei para a dona Neuza se ela tinha colocado noz moscada no frango, porque o sabor estava diferente, de um jeito bom, e a conversa seguiu para outro lugar. Mas eu guardei aquele nome dentro de mim. Isabela. Fechei a gaveta de novo, mais fundo dessa vez. Deixa eu te contar o que eu estava fazendo, naquele período todo, enquanto ele ia para a academia 3 vezes por semana e voltava cheirando ao perfume de outra.
Eu estava terminando o relatório anual de prestação de contas da Associação de Moradores do nosso condomínio, que eu coordenava voluntariamente havia 11 anos. 11 anos de reuniões mensais, de mediação de conflito entre vizinhos, de organização de obras coletivas, de prestação de contas detalhada para 240 famílias. Sem remuneração, sem reconhecimento formal. Porque era uma causa que parecia justa, e porque eu nunca soube dizer não para uma causa que parecesse justa. Enquanto isso, estava também organizando as finanças da nossa casa, como sempre fiz nos 23 anos de casamento. Pagando as contas, controlando o cartão de crédito, separando os comprovantes em pastinhas plásticas organizadas por mês e por categoria: água, luz, plano de saúde, escola, supermercado, parcelas, seguros. Tudo catalogado, tudo em dia, tudo sob controle. Estava levando a nossa filha mais nova, a Bruna, 22 anos, terminando o último ano de nutrição, para as consultas de fisioterapia depois de uma cirurgia no joelho que ela tinha feito em agosto. 2 vezes por semana. Do outro lado da cidade, de tarde, no horário que conflitava com o meu trabalho voluntário, mas que eu reorganizava porque a Bruna precisava. Estava preparando o jantar toda a noite, café da manhã toda manhã, fazendo compras de supermercado toda semana, cuidando do cachorro que o Renato tinha insistido em adotar em 2019 e que na prática se tornou minha responsabilidade integral, regando as plantas do jardim que eu tinha plantado e que ele nunca aprendeu o nome. Estava sendo tudo o que sempre fui, a estrutura invisível que segurava tudo de pé enquanto todo mundo vivia por cima dela sem perceber o peso que ela carregava. E estava fazendo isso com amor genuíno. Isso é o que mais dói de admitir. Eu não fazia por obrigação. Eu fazia porque acreditava que era isso. Porque achava que uma família de verdade funcionava assim. Cada um na sua função, cada um no seu lugar. O amor se provando na constância e não nas palavras. Quando nos conhecemos, o Renato era gerente de uma pequena distribuidora de produtos de limpeza e sonhava, com uma intensidade que me comovia, em abrir o próprio negócio. Ele falava sobre isso com os olhos brilhando, com aquele entusiasmo de quem tem um plano claro na cabeça e só precisa de alguém que acredite junto. Eu trabalhava como assistente administrativa numa construtora de médio porte e tinha acabado de terminar a pós-graduação. Tinha uma carreira que estava começando a ganhar forma, um chefe que gostava de mim, perspectivas reais de crescimento. Ele me contou sobre o sonho do negócio numa praça em Ribeirão, numa tarde de sábado em que a gente tomava sorvete de creme e o vento estava gostoso demais para caber em palavras. Eu olhei para ele e pensei, com toda a certeza que uma pessoa de 32 anos consegue ter: esse homem vai chegar lá. E eu quero estar do lado quando isso acontecer. Foi um pensamento bonito, e foi um pensamento que custou muito mais do que eu sabia naquele momento. 3 anos depois do nosso casamento, quando o nosso filho mais velho, o Felipe, tinha 2 anos e a Bruna acabava de nascer, o Renato tomou a decisão, ia pedir demissão e abrir a distribuidora própria. Eu apoiei, sem hesitar, porque era o sonho dele e eu tinha feito dele o meu também. Mas apoiar tinha um preço prático que a gente não tinha calculado direito. A empresa precisava de alguém na administração, e contratar alguém naquele momento inicial não era possível. Então, eu pedi demissão do meu emprego, do emprego que eu tinha conquistado com tanto esforço, da carreira que estava começando a dar frutos, e fui trabalhar na distribuidora dele. Sem salário. Por 2 anos, sem salário. Porque o dinheiro que entrava precisava ser reinvestido. Porque nos primeiros meses a gente vivia do que eu tinha guardado antes do casamento e do que a construtora tinha me pago de rescisão. Porque era necessário, e eu era a pessoa que fazia o que era necessário. Cuidei da abertura da empresa, de toda a burocracia de registro, das negociações com os primeiros fornecedores, da estrutura de contratos, da contabilidade feita em cadernos no começo, porque não havia dinheiro para contador. Aprendi na prática o que não aprendia na faculdade. Criei processos do zero. Estabeleci rotinas. Construí relacionamentos com clientes e fornecedores que duraram décadas. Tudo isso com um bebê no colo e um menino de 2 anos pedindo atenção.
Quando a empresa finalmente se estabilizou, quando os contratos começaram a se multiplicar e ele pode contratar uma equipe de verdade, o Renato me agradeceu com um jantar bonito num restaurante que tinha lista de espera e com um colar de ouro que eu escolhi numa joalheria do centro e que ele pagou sem reclamar do preço. Foi uma noite bonita. Ele estava feliz, eu estava feliz, o futuro parecia sólido. Depois daquele jantar, sem que ninguém dissesse em voz alta, ficou estabelecido que meu lugar era em casa, que a empresa agora tinha quem precisava ter, que eu podia descansar. Essa foi a palavra que ele usou, descansar, como se os últimos 2 anos tivessem sido um esforço temporário que agora tinha cumprido sua função. Eu voltei para casa, para os filhos, para a rotina doméstica, para a invisibilidade confortável de quem construiu algo e agora não precisa mais aparecer porque o trabalho já estava feito. E fiquei, por escolha, num primeiro momento, porque eu gostava de cuidar da casa, dos filhos, da família, porque havia prazer genuíno nisso. Mas depois, aos poucos, sem que eu percebesse exatamente quando, virou hábito, virou expectativa, virou o único papel que ele me via ocupando. Eram 23 anos assim. Eu construindo por baixo, ele crescendo por cima. Eu sendo a fundação que ninguém vê, ele sendo o prédio que todo mundo admira. E eu achava que era isso. Achava que era assim que funcionava. Que depois de uma certa etapa da vida, o amor não era mais apaixonado, era prático, era funcional, era construído na consistência dos dias e não no calor dos momentos. Que ingênua eu fui. Não porque o amor funcional seja mentira, mas porque enquanto eu acreditava nisso, ele estava buscando em outro lugar o calor que eu tinha parado de receber. A primeira vez que eu confrontei de verdade, não com acusação, mas com uma pergunta direta que não admitia desvio. Foi numa quarta-feira de novembro. Ele tinha chegado tarde, mais de 11 da noite, sendo que a academia que ele frequentava fechava às 10. Eu estava na sala com um livro no colo que eu não conseguia ler. A mesma página fazia 20 minutos. As palavras escorregavam sem entrar. Quando ele entrou pela porta com aquele jeito levemente animado de quem acabou de ter uma boa tarde, eu disse, com a voz mais calma que consegui montar: "Você foi à academia hoje?" "Fui." "Por quê?" Demorou. Fiquei conversando com os colegas depois. "Por que esse interrogatório, Vera?" Não foi interrogatório, foi uma pergunta. Mas ele transformou em interrogatório porque era mais fácil se defender de uma acusação do que responder a uma pergunta simples. Ficou irritado, defensivo, com aquele tom de quem está sendo injustiçado. E na época eu pensei, talvez eu esteja exagerando. Talvez eu esteja criando problema onde não existe. Talvez eu seja paranoia e ciúme e insegurança e tudo que eu não quero ser. Essa é a armadilha que eles constroem para a gente, aos poucos, uma resposta de cada vez, um desvio de cada vez, até a gente aprender a duvidar do próprio instinto, até a gente sentir vergonha de confiar no que sente. Guardei o livro, fui dormir. E no escuro, com ele do meu lado já roncando, fiquei repetindo para mim mesma: "Você está exagerando. Você está exagerando. Você está exagerando." Semanas se passaram. Dezembro chegou com o calor característico daquela época do ano, com as decorações de Natal que eu mesma coloquei em casa como todo ano, com as festas de fim de ano que a gente foi, empresa dele, confraternização da associação, e onde eu sorri o tempo todo com aquele sorriso que a gente desenvolve quando aprende a guardar as coisas em gavetinhas separadas dentro de si. A tensão que havia entre nós em casa continuava. Mas era uma tensão que só eu conseguia sentir, porque ele estava tranquilo. Demasiado tranquilo, com aquela paz de quem está bem cuidado em outro lugar. Foi numa sexta-feira, no começo de dezembro, que tudo mudou de patamar. Ele tinha ido tomar banho e deixado o celular em cima da bancada da cozinha. Um descuido, provavelmente, porque estava na pressa. Eu estava passando pela cozinha para pegar água quando a tela acendeu sozinha com uma notificação. E o nome estava lá, claro como o dia. Isabela. Hoje foi lindo. Obrigada por tudo. Fiquei parada por um segundo que pareceu muito mais longo. Então peguei o celular.
Digitei a senha que ele usava há anos, o ano de nascimento do Felipe. Ela ainda funcionava. Ele nem havia trocado. Não esperava que eu fosse olhar, ou não se preocupava mais em esconder. Qualquer um dos dois era igualmente revelador. Li o que havia para ser lido. Não vou descrever o que estava lá em detalhes, porque algumas coisas a gente não precisa detalhar para que o peso delas seja entendido. Mas vou dizer que eram 4 meses. Pelo menos 4 meses de mensagens, de planos, de uma intimidade construída enquanto eu estava em casa fazendo jantar, organizando pastinhas de comprovante, levando a Bruna para a fisioterapia. Palavras que ele nunca tinha dito para mim. Deixei o celular exatamente onde estava. Na mesma posição, na mesma inclinação. Fui para o quarto. Sentei na beira da cama. Fiquei olhando para o espelho da penteadeira. Aquele espelho oval com moldura de madeira que eu tinha comprado numa feira de antiguidades quando a gente se mudou para aquela casa, 15 anos atrás. Eu tinha gostado da moldura entalhada, do jeito levemente envelhecido do vidro que dava uma textura diferente ao reflexo. Me olhei naquele espelho sem ver nada de concreto por um longo tempo. Quando ele saiu do banheiro, eu estava sentada na beira da cama, com as mãos no colo, quieta. "Tá bem?" Ele perguntou, jogando a toalha na cadeira do canto como sempre fazia, e que sempre me irritava porque eu tinha pedido pelo menos umas 20 vezes que ele colocasse no banheiro. "Tô", eu disse. E dessa vez eu não acreditei na minha própria resposta. Escolhi não confrontar naquela noite. Não porque fosse fraqueza, mas porque eu precisava de tempo para organizar o que estava sentindo, para decidir o que eu queria dizer e como queria dizer, para não entrar num confronto de emoção que ele ia usar para me desestabilizar. Nas 2 semanas seguintes, observei com uma atenção que eu nunca tinha tido antes. Notei o jeito que ele pegava o celular quando ele vibrava. Rápido, protetor. Notei que começou a sair mais cedo algumas manhãs, com desculpas diferentes a cada vez. Notei que parou de me perguntar como tinha sido meu dia, algo que ele já fazia com menos frequência, mas que ainda acontecia às vezes. E notei, com uma clareza que doía, que ele estava mais feliz do que estava há anos. Mais leve, mais animado, com um brilho nos olhos que eu não conseguia ter produzido nele. Isso foi o que mais machucou. Não a traição em si. Bem, a traição machucou muito, não vou minimizar. Mas o que chegou depois, o que ficou, foi entender que ele estava genuinamente bem, que estava florescendo em outro lugar e que eu ficara sendo a terra seca que ele havia deixado para trás. O confronto de verdade aconteceu numa terça-feira, 2 semanas depois que eu li as mensagens. Eu tinha escolhido o momento com cuidado. A Bruna estava na casa de uma amiga para dormir. O Felipe morava no seu próprio apartamento desde que casou, 2 anos atrás. A casa estava quieta. Eu tinha feito o jantar, como sempre. Arroz, feijão, filé com legumes, a comida simples que ele gostava. A mesa estava posta. Quando ele sentou, eu coloquei o prato na frente dele, sentei do meu lado e falei, sem levantar a voz, sem drama, olhando direto nos olhos dele. "Eu sei sobre a Isabela." Ele ficou parado. 3 segundos exatos. Eu contei mentalmente, enquanto observava o rosto dele processar o que tinha ouvido. "Você não sabe nada", ele disse. Voz firme, defensiva. Mas havia alguma coisa atrás da firmeza que não era certeza. "Sei o suficiente", eu disse. "Li as mensagens, Renato. Todas." Ele largou o garfo, se levantou da mesa devagar, como se estivesse comprando tempo para pensar. Caminhou até a janela da sala. Ficou de costas para mim por um tempo longo, olhando para a rua escura lá fora. Quando se virou, o rosto dele era diferente do que eu esperava. Não era culpa. Não era arrependimento. Era algo que demorei um segundo para identificar, e que quando identifiquei me pegou de surpresa. Era alívio. O alívio de quem não precisa mais manter uma mentira que estava pesando. "Você nunca me entendeu, Vera", ele disse. "O quê?" "Não é de hoje. Faz tempo. Você ficou parada no tempo enquanto eu crescia. A gente não é mais o mesmo."
Senti aquelas palavras chegarem devagar, com um peso que o ar parecia conduzir de forma diferente naquele momento. Você está me culpando, eu disse. Não estou culpando. Estou explicando. Existe diferença. Então explica. Ele respirou fundo. E aí veio. Com uma crueldade que eu não sabia que ele tinha guardado dentro dele por tanto tempo, que talvez ele nem soubesse que tinha, que talvez tenha chegado na hora com aquela força toda, justamente porque ficou represada demais. Você envelheceu, Vera. Não fisicamente, não é só isso. É que você perdeu o brilho. Você só cuida, só organiza, só resolve. A casa, as contas, os filhos, a associação de moradores. Você é muito eficiente. Mas não tem mais nada de mulher em você. A Isabela tem 31 anos. Ela tem energia, ela tem curiosidade, ela me olha como se eu ainda pudesse surpreendê-la. Você me olha como se eu fosse um problema a ser administrado. Eu não respondi. Deixei ele terminar. Precisava ouvir tudo. Não é que eu não goste de você. Mas a gente acabou faz tempo. Eu só não sabia como dizer. E aí apareceu uma oportunidade de sentir de novo alguma coisa. E eu não soube resistir. Não estou orgulhoso. Mas também não vou fingir que me arrependo de tudo. Mas ele não parou aí. Porque quando uma pessoa finalmente abre a torneira do que estava guardado, raramente sabe a hora de fechar. Ele foi fundo. E você sabe muito bem, Vera, que sem a estrutura que eu constituí, você não teria nada de relevante para mostrar. Você trabalhou na minha empresa. Você viveu na casa que eu paguei. Você teve os filhos que a gente criou juntos com o dinheiro que eu trouxe. Sozinha, com esse seu jeito quietinho de ser, você não ia chegar a lugar nenhum. Você nunca teve ambição própria. Nunca soube o que queria de verdade para si mesma. Isso foi a gota. Não a gota que me fez chorar. Foi a gota que me fez acordar de um sono que eu não sabia que estava dormindo. Porque naquele momento eu pensei em tudo, em cada coisa que eu tinha construído com as minhas próprias mãos. A empresa que eu tinha ajudado a abrir do zero, trabalhando de graça por 2 anos enquanto cuidava de 2 filhos pequenos. Os fornecedores que eu tinha cultivado com paciência e honestidade até virarem parcerias de décadas. A contabilidade que eu tinha organizado quando ele não sabia nem a diferença entre fluxo de caixa e lucro líquido. Os primeiros contratos que eu tinha redigido, as primeiras reuniões que eu tinha conduzido, a cultura de seriedade que eu tinha instalado naquela empresa no tempo em que ela era ainda pequena e vulnerável. E ele estava na minha frente me dizendo que eu era encostada, que eu não tinha chegado a lugar nenhum. Olhei para ele por um momento que pareceu durar muito mais do que durou. E disse com uma calma que surpreendeu até a mim. Pode sair. E o quê? Pode sair da mesa, pode sair do quarto, pode sair de casa quando quiser. Mas hoje pode sair da frente da minha vista. Ele ficou me olhando por alguns segundos com uma expressão que eu nunca tinha visto nele, genuinamente surpreso, como se não esperasse que eu tivesse essa resposta dentro de mim, e foi para o quarto de hóspedes sem dizer mais nada. Naquela noite, eu fiquei na nossa cama, com o abajur aceso que ele nunca mais ia me pedir para apagar. E não dormi. O que se seguiu nas semanas depois foi uma guerra fria que eu nunca desejei travar, mas que aprendi a sustentar. Ele passou a viver entre o quarto de hóspedes e a casa, vindo e indo em horários que eu não acompanhava mais. Comia o que eu ainda preparava, porque eu me recusava a deixar a rotina da casa desmoronar por causa dele, especialmente enquanto a Bruna ainda estava lá, e ia para o quarto sem interagir. Mas a crueldade continuava chegando em doses pequenas, calibradas, quase cirúrgicas. Um comentário no café da manhã de uma terça. Você cortou o cabelo? Ficou mais pesado no rosto assim. Uma observação casual num domingo. A Isabela me apresentou um restaurante novo semana passada. O tipo de lugar que você nunca ia querer ir, porque acha barulhento demais. Uma cutucada disfarçada de preocupação. Vera, você sabe que do jeito que as coisas estão, vai ser difícil para você recomeçar, né? Sua idade não ajuda no mercado de trabalho. Eu tô falando isso porque me preocupo. Cada frase era uma pedra, pequena o suficiente para ser negada se eu reclamasse, grande o suficiente para acumular peso.
Ele estava construindo, tijolo por tijolo, a narrativa de que eu era frágil, dependente, sem valor de mercado, velha demais para recomeçar. E funcionou, por um tempo. Preciso ser honesta, funcionou por um tempo. A Bruna descobriu na última quinta-feira de novembro. Ela tinha pegado o tablet emprestado para ver uma série. O dela estava com a tela quebrada esperando conserto. E as mensagens estavam abertas, conectadas na conta dele, aparecendo em tempo real. Ela veio até a sala, onde eu estava passando roupa com o tablet na mão e os olhos já vermelhos de um choro que tinha acabado de acontecer. Mãe, eu sei, minha filha. Desde quando você sabe? Faz algumas semanas. Por que você não falou? Porque eu ainda estava processando. Ela respirou fundo. Largou o tablet no sofá e foi direto para o quarto de hóspedes, onde o Renato estava. Eu ouvi a briga do outro lado da casa. A voz da Bruna alta, quebrada, com aquela raiva de filha que vê o pai como herói e acaba de descobrir que o herói tem barro nos pés. A voz do Renato baixa, defensiva, tentando explicar coisas que não tinham explicação aceitável. Quando ele veio para a sala 20 minutos depois, o rosto fechado, eu estava sentada com as mãos no colo esperando. Você não precisava deixar ela descobrir assim, ele disse. Ela descobriu sozinha. Você deixou as mensagens abertas no tablet. Vera, pode ir fazer as malas, Renato? Hoje. Ele ficou me olhando por um longo segundo. Agora, eu disse, sem elevar a voz, sem hesitar. E pela primeira vez em 23 anos de casamento, ele fez o que eu mandei sem argumentar. Ele foi. O som da porta se fechando foi diferente de todos os outros sons de porta daquela casa. Mais pesado, mais definitivo. A Bruna tinha voltado para o quarto. Ouvia ela chorar do outro lado da parede com aquele choro abafado de quem tenta não fazer barulho e não consegue. Me sentei na poltrona da sala. Não chamei a Bruna. Ela precisava do choro dela, e eu precisava do silêncio meu. A respiração estava curta. Não era choro, não ainda. Era aquela contração no peito de quem está processando algo grande demais para caber de uma vez. Os pés estavam frios no chão de porcelanato. Não tinha me lembrado de pegar meia. A luz da sala estava acesa, aquela luz branca de LED que eu mesma tinha escolhido numa reforma de 3 anos atrás porque o Renato achava mais moderno, mais eficiente. Eu preferia a luz amarelada, mais quente, mas cedi porque não era uma batalha que valia a pena travar. Fiquei olhando para o espelho da entrada. Aquele que eu tinha comprado na feira de antiguidades, com a moldura de madeira escura entalhada, largo o suficiente para pegar quase toda a parede do corredor de entrada. Me vi de longe. A mulher no espelho estava sentada numa poltrona cinza, com os cabelos presos num coque frouxo, brancos na raiz, que eu cobria a cada 5 semanas na tinturaria, porque o Renato, uma vez, anos atrás, tinha comentado que preferia o castanho. As linhas no rosto, as que 23 anos de vida real deixam, as que eu aprendi a olhar como marcas de expressão quando estava bem comigo mesma, e como sinais de decadência quando não estava. Uma mulher sentada sozinha na própria sala, às 10 da noite de uma quinta-feira, depois de mandar embora o homem com quem tinha construído uma vida inteira. Pensei, ele me vê como um objeto que ficou fora de moda. Pensei, 23 anos de casa, de filhos, de empresa, de silêncio, de resistência. E o que sou para ele é um peso, um estorvo, uma velha sem brilho que perdeu a utilidade. Pensei, ele está chegando no apartamento dela agora. Ou talvez ela não tenha apartamento. Talvez ele não saiba ainda para onde vai. Talvez ele esteja num posto de gasolina parando para pensar. Pensei coisas que não fazem sentido pensar, mas que a cabeça pensa de qualquer jeito naquelas horas. E depois de tudo isso, quando o peso ficou grande demais para caber dentro do peito, aconteceu uma coisa que eu não esperava. O peso sumiu. Não de uma vez. Não foi um alívio repentino e glorioso. Foi como quando uma pressão que você nem sabia que estava sentindo finalmente para. E você percebe, só depois, o quanto estava pesando. Algo se soltou. Foi ali que algo dentro de mim terminou de vez. Não foi raiva, não foi alívio, não foi tristeza,
Embora a tristeza chegasse depois, a tristeza chega sempre depois, ela é paciente. Foi um silêncio de um tipo diferente. Como quando você desliga um motor que ficou ligado tanto tempo que você tinha esquecido o como era o silêncio de verdade. Me levantei da poltrona. Fui até o espelho da entrada. Fiquei me olhando. Os cabelos brancos na raiz, o castanho artificial nas pontas. Os olhos cansados, mas abertos. O rosto de uma mulher de 57 anos que havia passado as últimas décadas sendo a estrutura invisível de uma vida que não era só dela. E pensei, com uma clareza que surpreendeu a mim mesma. Esse homem me chamou de velha. Esse homem que eu ajudei a construir do zero, que eu carreguei nos meus ombros em mais de uma ocasião, que eu abri mão da minha carreira para apoiar, me chamou de velha. Sem brilho, sem ambição, sem valor. Mas diamante não perde valor quando o dono troca de mão. Diamante continua diamante, e ele acabou de perder o melhor que já teve na vida. O que veio depois não foi força. Preciso ser completamente honesta sobre isso, porque seria fácil contar essa história pulando essa parte. Seria mais bonito, mais limpo, mais inspirador. Mas seria mentira. E as mulheres que precisam ouvir essa história merecem a verdade inteira. O que veio depois foi o chão. Na primeira semana, eu não consegui comer de verdade. Sentava à mesa nas horas das refeições, colocava comida no prato porque a Bruna estava em casa e eu não queria que ela me visse desmoronar. E olhava para o prato sem conseguir levar a colher até a boca. O estômago tinha fechado como punho. Tomava café pela manhã com a mão tremendo tanto que a xícara chacoalhava na base do pires. Perdi quase 5 quilos em 10 dias. Não de propósito, não por escolha, mas porque o corpo tinha entrado num estado de emergência que não deixava espaço para funções básicas. Dormia 3 horas, 4 no máximo, em pedaços. Acordava às 3 da manhã com o coração batendo rápido demais, sem saber por quê, o peito apertado, os olhos abertos no escuro, e ficava deitada olhando para o teto até o dia clarear lá fora. Às vezes, levantava e ia para a sala. Ficava sentada na poltrona com a luz apagada, olhando para a rua vazia pelo vidro da janela. O momento de vergonha social, que ninguém avisa que vem junto, mas que vem, chegou numa tarde de terça-feira, pouco mais de uma semana depois que o Renato foi embora. Eu estava saindo de carro da garagem quando minha vizinha Doralice me fez sinal para eu parar. Doralice tem 63 anos, mora no condomínio há 22, me conhece desde que cheguei. Ela veio até o meu carro com um sorriso que eu reconheci imediatamente. O sorriso de quem tem pena e não sabe esconder a pena atrás de qualquer outra expressão. Vera, me desculpa te abordar assim, mas eu achei que você precisava saber, porque prefiro que você ouça de mim do que de qualquer outra pessoa. Eu vi o Renato com uma moça semana passada, no shopping do outro lado da cidade. Eles estavam de mão dada. Ela é bem mais nova. Eu sabia que alguma coisa não estava bem. Segurei o volante com as 2 mãos até os nós dos dedos ficarem brancos. Obrigada por me contar, Doralice. Você tá bem? Tô. Fechei o vidro. Saí da garagem. Dobrei a esquina do condomínio. Parei o carro 2 quarteirões depois, num acostamento, e fiquei parada por 40 minutos, com o motor ligado, com o ar-condicionado na cara, olhando para a rua sem ver nada, sem conseguir decidir para onde ir, sem conseguir formular nenhum pensamento inteiro. Naquela noite, quando voltei para casa, a Bruna me disse que a vizinha do Bloco B tinha ligado para perguntar se eu estava bem, e que a Doralice tinha mandado mensagem no grupo do condomínio perguntando se alguém tinha o número de uma advogada de família. Eu entendia o que estava acontecendo. As pessoas estavam sabendo. Iam continuar sabendo. É o preço de morar no mesmo lugar há 15 anos. Você pertence àquela comunidade. E o que acontece com você pertence a ela também, de um jeito ou de outro. Comecei a sentir os olhares quando saía de casa. Imaginava, e talvez não fosse só imaginação, o que estavam pensando. Coitada da Vera. O marido foi buscar uma mais jovem. Ela devia ter percebido antes. O que teria feito de errado. Aquela humilhação,
A de ser vista como a mulher cujo marido foi embora para uma mais jovem, a de ter a própria vida virar assunto de corredor, ficava grudada na pele como alguma coisa que não lavava. O momento mais perigoso de todos, porém, não foi a vergonha social. Foi quando eu comecei a achar que ele podia ter razão. Eram umas 11 da noite de uma quinta. A Bruna estava dormindo. A casa estava quieta com aquele silêncio espesso de casa grande demais para uma pessoa só. Eu estava no banheiro, escovando os dentes de forma mecânica, olhando para o espelho sobre a pia, e o pensamento chegou rasteiro, como chegam os mais perigosos. E se eu realmente tiver parado no tempo? E se eu realmente não tiver brilho mais, como ele disse? E se eu tiver passado os últimos 20 anos cuidando de todo mundo ao redor e tiver me esquecido completamente de me cuidar? E agora for tarde demais para começar a fazer isso? 57 anos. Quem vai me querer com 57 anos? Quem vai me contratar? Quem vai me ver e pensar, essa mulher tem valor, essa mulher tem algo a oferecer? Fiquei parada com as mãos apoiadas na borda da pia, com o rosto a menos de 30 centímetros do espelho, com a escova de dentes ainda na mão. E ficou aquela pergunta pendurada no ar do banheiro escuro. E se ele estiver certo? Demorei um tempo para entender que esse era o pensamento mais perigoso de todos. Não porque fosse verdade, mas porque era exatamente o pensamento que ele tinha plantado dentro de mim, com cada comentário, com cada comparação, com cada cutucada disfarçada de preocupação. Ele havia construído, tijolo por tijolo, uma versão de mim que era velha, obsoleta, sem lugar no mundo fora daquela casa. E se eu acreditasse, eu nunca mais me levantaria. Numa quinta-feira de janeiro, 3 semanas depois que ele foi embora, chegou uma mensagem. Vera, preciso que a gente converse. Posso passar aí hoje à noite? Só para conversar. Fiquei olhando para aquela mensagem por mais de 1 hora. O celular na mão, a tela acendendo e apagando com o tempo de bloqueio automático, eu desbloqueando de novo para reler as mesmas 21 palavras, como se elas pudessem significar algo diferente se eu lesse de novo. Pensei em como seria tê-lo de volta na sala. No sofá que eu tinha escolhido, na cor que eu tinha escolhido, na casa que eu tinha organizado, com aquele jeito de inclinar levemente a cabeça para o lado quando estava pedindo desculpa, um jeito que eu sempre achei difícil de resistir, que me desarmava desde sempre, que ele sabia que me desarmava. Pensei em como seria mais simples, em como a cama do lado dele estava vazia de um jeito que acordava antes que eu quisesse acordar, em como o silêncio daquela casa grande era de um tipo diferente agora. Não o silêncio tranquilo que eu sempre gostei, mas o silêncio de ausência. Pensei na Bruna que fingia estar bem, mas que eu via engolir o choro quando achava que eu não estava olhando. Pensei em como seria mais fácil dizer sim. Não respondi naquela noite. Na manhã seguinte, acordei com aquela mensagem ainda na cabeça e escrevi, com os dedos firmes e o estômago apertado. Não é um bom momento. Mandei. Bloqueei a tela. Coloquei o celular na bolsa e não olhei mais até a hora do almoço. Não foi heróico. Não foi glorioso. Foi exaustivo de um jeito que quem não passou por isso não consegue imaginar. Foi um dos dias mais pesados que eu tive. Não porque eu não soubesse que era a decisão certa, mas porque a decisão certa, às vezes, é absolutamente esgotante de manter. Minha amiga Conceição veio me visitar numa tarde de fevereiro. Chegou com um bolo de fubá que ela mesma fez e com aquele jeito dela de entrar em casa como se fosse a própria casa, reorganizando as coisas enquanto fala, colocando a chaleira para ferver sem perguntar. Ficou 1h30. Bebeu 3 xícaras de café. E tentou ajudar do jeito que ela sabia ajudar, que não era exatamente o jeito que eu precisava, mas era o jeito que ela tinha, e eu aprendi a receber com o que havia. Vera, mas você tem certeza que não tem jeito de resolver isso? Às vezes o homem comete uma besteira e depois arrepende de verdade. Conceição. Não, eu tô falando sério. O Osvaldo fez uma coisa parecida comigo em 98. Você sabe disso, e a gente passou por cima. Hoje tá tudo bem. Olhei para ela, para o rosto dela que eu conheço há 20 anos, com todas as rugas que a vida deixou,
com a bondade genuína que sempre foi dela. O Renato disse com essas palavras, olhando no meu rosto, que eu fiquei velha, que eu não tenho mais brilho, que a outra é jovem e tem energia e ele se sente vivo do lado dela. Com essas palavras exatas, Conceição. Ela ficou quieta. Um silêncio diferente de todos os outros silêncios daquela tarde. Ah, ela disse por fim. É. Ela pegou a xícara, tomou um gole, olhou para a mesa. Vera, eu não sei o que falar para isso. Eu sei. Tudo bem. Fico feliz que você tenha vindo mesmo assim. Ficamos sentadas por um tempo que não sei medir. As duas olhando para a janela da cozinha, para a tarde que ia esfriando lá fora. Aquele silêncio entre duas mulheres velhas amigas que sabem que às vezes não tem palavra certa, mas que ficam mesmo assim porque é isso que se faz. Foi um dos momentos mais honestos daquele período todo. A virada não veio num dia especial, não veio com música, não veio com revelação, não veio com ninguém chegando na minha porta com as palavras certas no momento certo. Veio numa segunda-feira de março, uma manhã completamente comum, cinzenta, com uma garoa fina que não decidia se era chuva de verdade ou só umidade. Acordei às 7, fui ao banheiro, me olhei no espelho e decidi lavar o cabelo. Parece pouco. É pouco. É o menor dos gestos possíveis, mas fazia 11 dias que eu não lavava. Tinha passado as últimas semanas de coque apertado, com aquela tensão crônica no couro cabeludo que eu usava inconscientemente como desculpa para não me olhar direito, para não ter de encarar o espelho com o cabelo solto e ver o que estava lá. Abri o chuveiro. Deixei a água esquentar por mais tempo do que era necessário, com a mão dentro testando a temperatura de um jeito demorado que era mais ritual do que necessidade. Entrei. Deixei a água cair na cabeça por um longo momento antes de pegar o shampoo. Lavei o cabelo com calma. 2 vezes, com massagem no couro cabeludo, como eu fazia quando me importava comigo. Condicionador, 3 minutos, como a embalagem mandava e eu nunca seguia quando estava com pressa. Fiquei debaixo da água por mais tempo do que o necessário, com o calor descendo pelas costas, com o barulho do chuveiro preenchendo o banheiro e tampando o silêncio da casa vazia. Quando saí, me enrolei na toalha, sentei na beira da cama e fiquei parada por um momento com o cabelo ainda pingando, e pensei de forma simples, sem drama, sem cerimônia. Eu ainda estou aqui. Não foi epifania, não foi revelação, foi só uma constatação tranquila e verdadeira. Eu ainda estou aqui, ainda sou eu. Ainda tenho 57 anos de história, de aprendizado, de capacidade, de força. O fato de ele não enxergar isso não muda o que existe. 2 semanas depois daquela manhã, liguei para minha prima Heloísa. A Heloísa tem 54 anos, é formada em ciências contábeis e abriu um escritório de contabilidade próprio 8 anos atrás, que foi crescendo com consistência e seriedade. Anos antes de eu saber que ia precisar, ela me tinha feito uma proposta. Queria que eu trabalhasse com ela. Disse que eu tinha o perfil certo, a experiência certa, a seriedade certa. Eu tinha recusado educadamente. O Renato tinha dito que não era necessário, que a nossa estrutura financeira estava sólida, que eu não precisava trabalhar por necessidade. E eu, que havia aprendido a priorizar o que ele achava necessário, tinha deixado a proposta de lado. Liguei para a Heloísa naquela manhã com a voz que eu tinha. Um pouco funda, um pouco rouca de dias, sem conversar muito, mas com uma decisão por baixo que eu reconhecia como minha. Heloísa, a vaga que você me ofereceu anos atrás, ainda existe alguma possibilidade? Silêncio de 2 segundos. Vera. Sou eu. Meu Deus do céu, Vera. Claro que existe. Para você existe sempre. Fechei os olhos. Segurei o telefone com as 2 mãos. Não chorei ali. Mas quase. Aquela frase, para você existe sempre, chegou em lugares que eu havia fechado e que ainda estavam sensíveis demais. 1 mês depois daquela ligação, sentei na mesa do escritório da Heloísa para assinar o contrato de trabalho. 57 anos.
assinando um contrato de trabalho com a mão direita e a esquerda apoiada no joelho para a vibração do nervoso não aparecer demais, com medo real, não o medo paralisante das semanas piores, mas o medo produtivo de quem está prestes a fazer algo que importa, com vontade real, com as duas coisas ao mesmo tempo. A Heloísa me olhou por cima da mesa com aquele jeito dela de entender mais do que você disse. Você vai mandar bem, ela disse simplesmente. Não precisou de mais do que isso. 2 meses depois, a Bruna me viu saindo para trabalhar numa manhã, arrumada de verdade, com roupa escolhida com cuidado, com o cabelo lavado e penteado, e ficou me olhando da porta do quarto com uma expressão que eu não soube nomear imediatamente. Mãe, você tá diferente. Diferente como? Sei lá, mas você. Não respondi nada. Sorri. Peguei a bolsa e saí. Mas aquelas 2 palavras ficaram comigo o dia inteiro. Mais você. Como se eu tivesse ficado menos eu por um tempo, o que era verdade, e agora estivesse voltando para alguma coisa que era reconhecivelmente minha. Num dia de abril, voltando do trabalho, parei na frente do espelho da entrada da sala antes de ir trocar de roupa. Os cabelos brancos, que eu havia decidido, algumas semanas antes, parar de cobrir. Fui à tinturaria marcar o retoque habitual e, sentada na cadeira com a toalha nos ombros, desisti. Disse para a moça que ia deixar crescer natural. Ela ficou me olhando por um segundo, como se eu precisasse de confirmação. Tenho certeza, eu disse. E tinha. As linhas no rosto, os olhos. E ali, olhando para mim mesma no espelho da entrada da sala às 6h30 de uma tarde de abril, percebi que os olhos estavam diferentes. Estavam cansados, ainda. Mas estavam acordados. Estavam presentes. Havia alguma coisa neles que eu não via fazia tempo, que talvez nunca tivesse visto de verdade. Havia eu. Em maio, enquanto eu sentava no cartório com a minha advogada para assinar os primeiros documentos do processo de divórcio, com a mão firme, com o coração resolvido, com a certeza serena de quem faz o que precisa ser feito, o Renato estava descobrindo, no apartamento alugado onde estava há alguns meses, o que significa perder uma mulher que sustentou silenciosamente uma vida inteira. A Isabela foi a primeira a ir. Soube pelos caminhos por onde as informações caminham quando você mora há 15 anos num lugar e conhece as pessoas certas. Não fui atrás, não precisei. As coisas chegam. Ela tinha 31 anos, ambição própria, uma carreira que estava crescendo e paciência limitada para homem que, ao sair de um casamento de 23 anos, descobriu que não sabia fazer nada sozinho. Não sabia pagar uma conta de luz, não sabia organizar documentos, não sabia o que estava vencendo no armário ou quando renovar o seguro do carro. Havia vivido apoiado numa estrutura que eu mantinha sem que ele percebesse o quanto mantinha. A Isabela queria um parceiro. Encontrou um homem que precisava de uma cuidadora. Ficou 3 meses e foi embora sem muita cerimônia. E o Renato, sem a Isabela, sem mim, sem a organização que eu sempre mantive invisível nos bastidores de tudo, começou a afundar. A empresa afundou com ele, não de um dia para o outro, devagar, como afundam as coisas construídas sobre fundações que parecem sólidas, mas que dependem de elementos que você não sabia que eram estruturais até eles sumirem. Os fornecedores com quem eu tinha construído relações de anos foram perdendo a confiança quando as coisas começaram a atrasar. Os contratos que eu tinha redigido e mantido começaram a ser mal gerenciados. A equipe que havia sido contratada quando a empresa estava no pico começou a perceber que a estrutura estava se desintegrando e foi saindo. Primeiro, os melhores, que sempre são os primeiros a perceber e os primeiros a ter opção. Em agosto, numa quinta-feira comum que para ele deve ter sido tudo menos comum, a distribuidora entrou com pedido de recuperação judicial. A empresa que eu tinha ajudado a criar do zero, para a qual trabalhei de graça por 2 anos enquanto cuidava de 2 filhos pequenos, cujos fornecedores eu cultivei com paciência e honestidade durante mais de 2 décadas. Aquela empresa pediu recuperação judicial, enquanto eu estava no escritório da Heloísa, organizando a contabilidade de um cliente novo. A ironia não me escapou, e não me alegrou,
Isso também precisa ser dito. Não havia satisfação naquele momento, havia tristeza. A tristeza estranha e distante de quem amou alguém de verdade durante muito tempo e que vê esse alguém destruindo o que construíram juntos. A tristeza de quem sabe que poderia ter sido diferente e que não foi por escolhas que ninguém a consultou. Mas ele não era mais minha responsabilidade. Nunca mais seria. Ele tentou voltar em setembro. Apareceu na porta de casa num domingo à tarde sem avisar, sem nem mandar mensagem antes. Simplesmente apareceu, como se ainda tivesse direito de aparecer assim, como se os últimos meses não tivessem mudado os termos de qualquer coisa entre a gente. A Bruna atendeu o interfone. Veio me chamar com um rosto que eu não soube ler. Desci até a portaria. Ele estava do lado de fora com um buquê de flores que não era o tipo que eu gostava. Ele nunca lembrou que eu preferia flores do campo às rosas. Nunca prestou atenção nesse detalhe em 23 anos. E com um rosto que me chocou discretamente. Estava magro. Não o magro de quem está se cuidando, mas o magro de quem está passando por algo que não sabe como atravessar. Com olheiras fundas, a pele com aquele tom opaco de quem não está dormindo bem, a postura de quem carrega um peso que está começando a vencer. Vera, ele disse. Renato. Eu errei. Errei muito mais do que eu sabia que era possível errar. E eu precisava te dizer isso olhando nos seus olhos pessoalmente, sem mediação nenhuma. Fiquei olhando para ele por um momento. Procurei dentro de mim alguma coisa intensa. Raiva guardada, satisfação pela justiça, amor antigo ressurgindo, rancor ainda vivo. Procurei qualquer coisa que fosse grande e forte. Não encontrei nada grande. Encontrei uma quietude estranha, a quietude de quem já processou o que tinha para processar. Obrigada por dizer isso, eu falei. Posso entrar? A gente podia conversar, tomar um café, sei lá. Respirei fundo. Olhei para ele por um longo segundo, para esse rosto que eu conhecia de cor, para esse homem que eu havia amado de verdade, que havia me magoado de formas que não esquecerei facilmente, que havia construído comigo coisas reais que existiram mesmo com o que aconteceu depois. E disse, com a mesma calma com que havia dito tantas outras coisas difíceis naquele período: Não, Renato, não pode entrar. Não tem mais nada para conversar aqui. Essa página virou. Vera, eu te desejo bem. De coração, de verdade, sem ironia. Mas essa porta fechou e não vai abrir de novo. Ele ficou me olhando com aqueles olhos fundos, com aquele pedido que ele não sabia mais como formular porque havia perdido os argumentos que sempre tinha usado comigo. Eu fechei a porta. Sem bater, sem drama, com cuidado. E fui fazer o jantar como se fosse qualquer domingo. Soube, por meios que não precisei buscar, que em novembro ele foi internado por 3 dias. Pressão alta descontrolada que chegou ao ponto de virar emergência médica. Uma crise de ansiedade que o médico disse que estava relacionada ao acúmulo de estresse, a falência, a solidão, o apartamento vazio onde ele não havia conseguido montar uma rotina que funcionasse. A solidão fez com ele o que 23 anos de casamento não tinham feito. O quebrou. Não me alegrei com isso. Mas também não carreguei mais. Era a vida dele acontecendo, e eu não era mais parte dela. Em janeiro, a Heloísa me chamou para uma conversa que mudou o rumo do que eu havia imaginado para aquele ano. Sentou na frente de mim com aquele sorriso dela. O sorriso de quem está prestes a propor algo e que já sabe a resposta, mas quer que você chegue junto. Vera, eu quero te fazer uma proposta séria. Eu quero que você seja minha sócia. Fiquei olhando para ela sem dizer nada por alguns segundos. Você tem mais experiência de gestão real do que qualquer pessoa que eu poderia contratar. Você tem credibilidade com os clientes que chegaram nos últimos meses. Eles perguntam por você, Vera. Eles te procuram especificamente. Você tem os contatos certos, você tem a seriedade certa e você tem alguma coisa que não dá para contratar. Você entende o que é construir uma empresa do zero, com dificuldade, com escassez, com as apostas erradas e as certas. Isso vale muito. Sentei em silêncio processando. Eu quero que a gente abra um escritório maior, com o seu nome na placa junto com o meu.
metade a metade. A mão foi para a boca, não de choro, mas daquela surpresa genuína que acontece quando alguém enxerga em você algo que você ainda está aprendendo a ver em si mesma. Você está falando sério. Vera, você me conhece há 40 anos. Eu sou séria em tudo. Disse que sim naquela tarde. E aquele sim foi diferente de todos os outros sims da minha vida. Não foi o sim de quem cede, de quem apoia, de quem abre mão do próprio para fortalecer o dos outros. Foi o sim de quem escolhe para si mesma, de quem reconhece o próprio valor e decide, conscientemente, construir sobre ele. O escritório abriu em março. Nosso nome na placa, Heloísa e Vera, gestão e contabilidade. As nossas regras, a nossa visão, o nosso jeito de tratar cliente e de conduzir negócio. Eu cuidei de tudo que sempre soube fazer. Os processos internos, os relacionamentos com fornecedores e clientes, a organização financeira. E, finalmente, pela primeira vez na vida adulta, estava construindo algo que era genuinamente meu. Não do Renato, não da família dele, não do sonho de outra pessoa que eu havia adotado como se fosse o meu, porque não sabia ainda que podia ter o meu próprio. Meu. O Carlos chegou na minha vida de um jeito que eu não havia planejado e que no começo me assustou mais do que deveria. Era um cliente novo que a Heloísa trouxe em abril. 54 anos, arquiteto que havia aberto o próprio escritório 2 anos antes, depois de décadas trabalhando para terceiros. Divorciado há 6 anos, chegou com uma pasta de documentos num estado que me tomou uns 20 minutos só para organizar antes de conseguir entender o que havia lá. E com um sorriso levemente sem jeito de quem sabe que está pedindo socorro e não tem problema nenhum admitir isso. Durante 3 meses foi só trabalho, reuniões quinzenais, relatórios, orientações sobre organização financeira da empresa dele, que estava crescendo mais rápido do que a estrutura administrativa conseguia acompanhar. Mas ele sempre chegava pontual, sempre lembrava de detalhes de conversas anteriores. Uma vez, eu havia mencionado de passagem que a Bruna tinha formado no final do ano, e na reunião seguinte ele perguntou como tinha sido a formatura, com qual especialização, se ela já tinha planos. Sempre saía com um "boa tarde, Vera", que eu fui percebendo, sem querer perceber, que durava 1 segundo mais longo do que o necessário. Numa tarde de maio, no final de uma reunião, ele disse: "Vera, eu quero te fazer uma pergunta que não é sobre a contabilidade da empresa. Posso?" "Pode." "Você aceitaria tomar um café comigo algum dia?" "Não aqui, do lado de fora. Um pedido simples, direto, com a humildade de quem não presume nada e prefere perguntar do que assumir." Fiquei olhando para ele por 1 segundo. "Pode ser", eu disse. O café foi numa tarde de semana seguinte, num lugar pequeno perto do escritório que ele conhecia e que eu nunca havia entrado. Ele servia um cappuccino numa xícara grossa de cerâmica e tinha um gato dormindo numa cadeira do canto que ninguém perturbava. Ficamos 2 horas. Conversamos sobre o escritório dele, sobre os projetos, sobre o que ele havia aprendido abrindo o próprio negócio depois de anos trabalhando para outros. Ele me perguntou sobre o meu escritório, sobre a Heloísa, sobre o que eu havia aprendido naquele ano. Me perguntou sobre Ribeirão Preto, que ele também conhecia de uma época de estudante. Me perguntou o que eu gostava de fazer nos fins de semana. E eu me ouvi respondendo de verdade. Não com a resposta educada de quem está fazendo conversa, mas com a resposta real de quem está pensando no que a pergunta perguntou. Em algum momento, olhei para o relógio e vi que eram quase 7 da tarde, e percebi que havia sorrido por 2 horas sem parar. Não o sorriso de polidez, o outro. O Carlos não me chamou de velha nenhuma vez. O Carlos me perguntava o que eu pensava, sobre os clientes, sobre o mercado, sobre política econômica, sobre qual série eu estava assistindo, sobre o gato da minha casa que eu havia mencionado uma vez. Me ouvia com os olhos voltados para mim, não para a tela do celular, não para o ambiente ao redor, para mim. Com aquela atenção inteira que você só percebe o quanto é rara quando finalmente encontra.
Numa noite de junho, num restaurante pequeno onde ele me convidou para jantar, num momento de silêncio confortável entre uma história e outra, ele me olhou e disse: "Você sabe que você é extraordinária, né, Vera?" Ri. "Você me conhece há 3 meses. Conheço o suficiente para saber. Algumas coisas não precisam de muito tempo para ficarem claras." Fiquei quieta por um momento. Olhei para a mesa, para o copo de vinho tinto que ele havia pedido, sabendo que era o que eu gostava porque havia prestado atenção numa conversa de passagem semanas antes. Para as mãos dele apoiadas sobre a toalha branca. Mãos de arquiteto, um pouco calejadas, completamente quietas. Pensei no Renato dizendo que eu não tinha mais brilho. Pensei no espelho da sala e na mulher que eu havia visto nele em tantas madrugadas difíceis daquele ano. Pensei em 57 anos de uma vida que eu havia passado, sendo a estrutura invisível que sustentava o que era dos outros, sem reservar espaço suficiente para o que era meu. E decidi, naquele instante simples e sem cerimônia nenhuma, que era hora de me deixar ser vista, de verdade. Hoje, quando passo na frente do espelho da entrada da sala, que ainda está lá, com a mesma moldura de madeira escura entalhada que eu escolhi numa feira de antiguidades 15 anos atrás, eu paro, me olho, vejo os cabelos brancos, que cresceram naturais, que eu decidi não mais cobrir, que estão sendo o que são sem pedir desculpa a ninguém. As linhas no rosto, as que a vida deixa no rosto de uma mulher que viveu de verdade, que criou filhos, que construiu empresas, que sustentou casamentos e famílias e comunidades e que agora, finalmente, está construindo algo que é só seu. Os olhos que estão mais vivos agora do que estavam quando eu tinha 40 anos e ainda não sabia quanto eu valia. E penso, ele me chamou de velha. Perdeu um diamante. Diamante não envelhece, diamante só fica mais valioso com o tempo. Se você já esteve nesse lugar escuro, naquele lugar onde você começa a acreditar no que disseram de você, onde o peso parece grande demais para carregar, onde o recomeço parece uma palavra bonita para outras pessoas, mas não para você, e encontrou o caminho de volta para você mesma, me conta nos comentários. Eu quero saber como você fez, porque a sua história também importa.